Neemias, capítulo de número 3. Livro de Neemias, capítulo de número 3. E nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 8. Livro de Neemias, capítulo 3. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Pega a sua caneta, porque nós vamos precisar anotar algumas coisas hoje. Diz assim o texto, capítulo 3, verso 1 a verso 8, eu leio os versos ímpares, a igreja vai ler os versos pares, bem bonito. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na e assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Hananel. Verso 2. Os filhos de Racenar edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. E junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além dos Eufrates. Quem pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Faça isso com alegria. Quando nós fomos inspirados pelo Espírito, e no dia 17 de dezembro do ano passado, tivemos aqui o culto da palavra profética, trazendo à igreja a revelação do tema profético do ano de 2026, ano de Neemias. Havia no meu coração algumas expectativas. Uma delas era de poder, juntamente com a igreja, discorrer o texto, aprendendo sobre as portas que foram restauradas. Mas em conversa com os pastores das redes, tanto a rede de homens, como a rede de mulheres, entendi que seria de bom alvitre, de bom proveito, que essa temática fosse tratada nos encontros que acontecem mensalmente, tanto dos centuriões, como também das geradas,
das mulheres livres. E é por essa razão que eu vou me recolher desse privilégio de tratar sobre os assuntos das portas, algo que me faria muito gosto, mas eu sei que está em excelentíssimas mãos. Por isso eu quero convidar, e mais do que convidar, convocar todos aqueles que fazem parte desse corpo de membros a estarem atentos ao momento em que esses encontros acontecem, sempre domingo, antes da nossa escola de sabedoria. A próxima data é dia 23. Então, mesmo tendo lido o capítulo de número 3, que é o momento em que o texto vai trazer para nós o início da reconstrução, onde os muros estavam sendo erguidos e as portas começaram a ser colocadas nos lugares, eu não vou me deter aos detalhes dessas portas, embora muito tentado. Mas eu quero fazer uso desse texto para chamar a atenção a um código espiritual que está guardado dentro dele, cujo título dessa mensagem é Mentalidade de Governo. Eu vou falar até 3 e vocês vão dizer bem alto o tema da mensagem nessa noite. 1, 2, 3. Por quê? Porque governo é uma das chamadas que o Espírito tem feito para nós como igreja local nesse ano, no ano de Neemias. É ano de governar. Só que ninguém governa sem mentalidade de governo. Quando eu falo sobre governo, não estou falando sobre um cargo, necessariamente. Eu não estou falando sobre um título. Eu não estou falando sobre um crachá, não. Quando eu falo sobre governo, eu estou falando sobre uma ordenança que foi dada aos filhos, para que nós exercêssemos essa autoridade. E no jardim, quando o Criador soprou na narina daquele boneco de barro o fôlego, o ruach, o sopro da vida, ele então vai trazer uma ordenança para essa criatura: domina, governa. E é com base nisso e concordando com os principais comentaristas nessa narrativa, de que isso é algo imperativo, não é uma opção, que eu tenho então muita firmeza para dizer que se um filho ou uma filha de Deus vive uma vida fora de governo ou uma vida em desgoverno, esse filho está em rebeldia. Então, quando nós nessa noite vamos tratar sobre algumas nuances de como que uma mentalidade de governo se comporta, penso que é muito bom que você escreva, anote, pense, se examine. Como eu disse, desde por volta das 3 horas da manhã, eu venho olhando para esse texto, eu venho escrevendo, eu venho anotando e venho olhando o que outros homens de Deus vêm dizendo sobre isso. Nós somos cônscios de que o livro de Neemias é um livro histórico e a gente não vai ficar aqui batendo nessa tecla. Então eu vou direto ao ponto daquilo que o texto tem para nós hoje sobre a mentalidade de governo. A primeira coisa que esse texto traz para nós acerca de uma mentalidade de governo é que quem tem mentalidade de governo sabe elencar prioridades. Escreve, anota isso. Quem tem mentalidade de governo sabe elencar prioridades. Uma pessoa que tem mentalidade de governo sabe o que é importante, sabe o que é urgente, sabe o que precisa ser agora, sabe o que pode ficar para depois
e não tem crise em relação a isso. É por isso que no tocante à nossa fé, no tocante à nossa família, no tocante às nossas finanças, no tocante aos acessos que nós damos para quaisquer pessoa que se aproxime de nós, a gente precisa saber fazer elencos. Existem acessos e acessos, existem agendas e agendas, e eu me consubstancio na porta em que se torna a primeira que vai ser restaurada, a porta das ovelhas. Eu não vou falar sobre ela, mas o que essa porta me ensina dentro do tangente do que eu falo sobre elencar prioridades, é que haviam outras portas para darem início a essa narrativa, mas o Espírito Santo, no capricho que só a Ele é possível ser dado, Ele deixa registrado para nós que essa tinha que ser a primeira porta a ser narrada. E ela fala sobre sacrifício. Diga, sacrifício. Mais forte, diga, sacrifício. Tem a porta do peixe que fala sobre vida profissional. Tem a porta do monturo que fala sobre aquilo que tem que ser colocado para fora. Agora, quando o Espírito de Deus deixa registrado sobre essa primeira porta, a porta das ovelhas, por onde as ovelhas que eram apresentadas para o sacrifício, obrigatoriamente elas tinham que passar por aquela porta, o Deus eterno está dizendo para nós, através desse texto: aprenda a elencar prioridades. Se você quer dar certo na sua vida familiar, se você quer dar certo na sua vida profissional, se você quer ter uma vida financeira equilibrada, se você quer ter saúde, inteligência emocional, se você quer ter um ministério profícuo, relevante, pungente e frutífero, você precisa sair daqui nessa noite com uma missão de vida. O que é prioridade para mim? Porque se você não elencar as suas prioridades, colocarão prioridades deles, de terceiros, na sua agenda, e daqui a um pouquinho, sem você perceber, você está vivendo a prioridade dos outros e não está vivendo o que é prioritário para Deus e nem para você. Isso é mentalidade de governo. E no momento em que eu falo sobre elencar prioridades, eu falo sobre dizer não ao que tem que ser dito não. Eu falo sobre dizer sim para aquilo que tem a ver com a minha jornada, com a minha missão, com o meu propósito de vida. É lógico que você sabe que quando você finca os seus dois pés para elencar prioridades, você vai fazer amigos, mas você também vai fazer inimigos, e está tudo bem. Porque nem todo mundo é obrigado a entender o que é prioridade para você, e ok. Mas aqueles que não entendem terão que entender que o que é prioridade de Deus para você é fator inegociável. Diga, o que é de Deus para mim não está na banca, não é negociável. O texto que nós acabamos de ler, quando fala sobre a porta das ovelhas, fala que eles consagraram essa porta. Diga, porta consagrada. É só uma pergunta: como está a sua vida de consagração? Pergunta para você. Como anda a sua relação com a Bíblia da sua estante? Como anda a sua relação com a sua vida de oração de portas fechadas no quarto? Falo por metáforas. Pode ser no banheiro ou aonde você achar melhor. Estou falando sobre a oração que você faz fora do ambiente de culto. Porque cá para nós, tem gente que até aqui tem dificuldade de orar. Sim ou não? Sim ou não? Sim, eu sei, eu vejo. Como anda a sua vida de adoração dentro de casa? Porque uma coisa é fato, meu filho: quem não adora em casa vai ter dificuldade de adorar no templo. Cria ferrugem, é sem jeito, não tem traquejo,
é até desengonçado para levantar a mão, se sente deslocado, sabe por quê? Porque não faz em casa. E se nós queremos atravessar os dias que já não são bons e tendem a se tornarem cada vez piores, nós temos que ter uma vida cultiva e cativa de oração, meditação na palavra e consagração. Não dá para a gente achar que 2 horas de domingo, 2 horas de terça, 2 horas de um GCA é o suficiente para manter o seu tanque espiritual em alta. Sabe por quê? Porque você tem um restante de semana inteiro de vazamentos. Sim ou não, gente? Daquilo que você ouve, daquilo que você vê, daquilo que te pressionam, o mundo, a vida e o diabo. Então eu já acho que é muito pouco aquilo que a gente faz aqui, mas como você tem uma vida fora desse ambiente e não dá para você estar aqui todos os dias, você vai precisar aprender a sobreviver espiritualmente fora desse quartel aqui. Essa é a porta que fala sobre consagração, porque para Deus, antes de estrutura, vem comunhão. É a porta que apontava direto para o altar do sacrifício. É porque antes de aparência, tem relacionamento, tem intimidade. É por isso que tem coisas retidas na vida de tanta gente, que só lembra que é crente no dia de culto, e até das próprias necessidades, só se lembra de clamar aos céus, quando está num ambiente como esse. E como que você quer viver uma vida de governo, se aquilo que você diz que é uma prioridade para você, não consome seu tempo, sua mente e sua energia? Eu tenho dúvidas se isso é uma prioridade, porque quando algo é prioridade para mim, isso não sai da minha mente, isso não sai do meu coração, e não sai da minha boca, e também não sai dos meus joelhos, até que Deus responda. Ou você acha que na primeira batida Deus é obrigado a te responder? Ou você acha que porque você entra num ambiente como esse e senta numa cadeira e levanta uma mão meia boca, o céu já tem que se escancarar para você? Sacode quem está do seu lado e diga assim: é guerra, meu irmão. É guerra. Nós não podemos ser confundidos com essa geração que acha que vida espiritual é playground. Eu te digo aquilo que Hernandes Dias Lopes diz no seu comentário desse próprio livro: vida espiritual é guerra. E ambiente de guerra exige esforço. Ambiente de guerra exige sacrifício. É por isso que vai começar pela porta da ovelha. Então, quando a gente abre o coração para entender essas verdades, de que se eu quero ter uma mente de governo, se eu quero viver uma restauração real, eu vou precisar trazer para dentro da minha agenda vida de consagração. Eu não estou falando da consagração que vai ter amanhã às 8 aqui, com a tia Rose e equipe, que é uma bênção, é uma maravilha. Mas eu falo da consagração de segunda. Eu falo da consagração de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo, depois que o culto acaba e você vai para casa. Diga consagração. Então muitas pessoas querem reconstruir a sua vida, querem viver um modelo de mentalidade de governo, sem voltar ao essencial, e o essencial passa pelo altar. Segundo princípio para quem vai viver uma mentalidade de governo: posicionamento. Diga posicionamento. O texto vai dizer que todos esses homens que se envolvem com a reconstrução, a Bíblia usa o verbo "e se levantou". E se levantou. Mas eles estavam deitados? Não.
Isso aqui é posicionamento. Isso aqui implica quem estava de um jeito, mas diante de uma missão se comporta de outro jeito. Diga, posicionamento é comportamento. Você já viu que todas as vezes que Deus ia falar com alguém na Bíblia, ele dizia, põe-te de pé, se levanta. Não é que Deus ignora as nossas lutas, não é que Deus ignora as nossas lágrimas, não é que Deus ignore os nossos lamentos, e muito menos que Deus ignore as nossas dores. É que Deus quer nos libertar da escravidão das dores e dos lamentos. E talvez a maneira mais poderosa de nós sermos libertos das nossas dores, lamentos, medos, é nos posicionando. Como, pastor? Se coloca de pé diante desse negócio, meu irmão. Encara de frente. Se posiciona não como vítima, mas como filho. Se posiciona como herdeiro e não como bastardo. Já houveram momentos na minha vida que eu vim para o culto sem querer vir. Já adorei sem querer adorar. Já orei sem querer orar. Já abri Bíblia dentro da minha casa sem querer abrir Bíblia e meditei sem querer meditar. Mas como adulto eu sei o nível da minha guerra e sei os sonhos que estão diante dos meus olhos e já sei o caminho que eu tenho que fazer. Crianças fazem o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. A Bíblia diz sobre dois tipos de filhos na língua grega. Dois tipos de filho. Primeiro é o filho imaturo, teknon, aquele que ainda é criança. Mas ela fala sobre o filho maduro, o huios. E nós somos filhos maduros na presença de Deus. Eu sei, eu não estou falando para quem se converteu ontem, eu não estou falando para quem estava 5 anos afastado e voltou a ter comunhão de um mês para cá. Eu estou falando para você que todo tempo está aqui batendo o seu cartão, se comportando como filhos imaturos. Não dá para nós termos mente de governo sem um posicionamento firme. Como que uma igreja se cala diante de tanto feminicídio? E aqui eu já deixei claro e repito, se eu tenho conhecimento de que tem homem batendo em mulher, eu não imponho a mão para orar com óleo, eu chamo polícia para dar voz de prisão. E se você é mulher que se submete a isso, se submete porque quer, porque nessa igreja você não fica desamparada. Posicionamento político, moral, ético, espiritual, pastoral. Vai sobrar para alguns. Diga ovelha. Todo mundo, diga ovelha. Se comporta como ovelha. Líder se comporta como líder. E pastor? Estou falando de posicionamento, irmão. Quem é do altar tem que se comportar como quem é do altar. Quem serve tem que se comportar como quem serve. Quem ministra tem que se comportar como quem ministra. É posicionamento. Não dá para nós sermos confundidos. E não estou falando do comprimento da sua blusa, não estou falando do comprimento da sua saia e do seu vestido. Também passa por isso, porque roupa não determina a salvação, mas salvo sabe como se veste. Mas eu estou falando de postura, irmão. Estou falando de linguagem. Estou falando sobre nobreza. Eles se levantaram. A obra começa quando alguém se levanta. O avivamento começa quando alguém se levanta. O impacto começa quando alguém se levanta. E as ruínas são perigosas, os escombros são perigosos, porque, como eu disse aqui de forma introdutória, nós corremos um risco de se acostumar com isso. Troquei a luminária lá da sala de jantar lá de casa. Priscila, eu não, né? Trocaram, que eu não sei trocar. Priscila chegou da rua, olhou, toda feliz com a luminária e falou assim, e aquele buraco?
Falei, vão fechar. Ela, mas tem que fechar logo, senão a gente se acostuma. E ela está certa. Sacode que está dizendo, não se acostume com buraco. Meu irmão, você faz o que você quiser na sua casa. Eu vou falar sobre minha cultura. Na minha casa, sofá rasgou, não compro manta para cobrir. Eu sento no rasgado até eu trocar. Porque se eu colocar uma manta, eu me acostumo com o rasgado. É verdade ou mentira, gente? É assim ou não é? Claro que é. Eu sei que é. Então eu não compro manta para cobrir rasgado de sofá. Eu tenho que olhar todo dia para o rasgado e dizer, está na hora de trocar. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me levantar contra isso. E eu sei que existem áreas na sua vida que você já se comportou como um homem prostrado, como uma mulher prostrada por muito tempo. Agora, eu não posso acreditar que Deus te traz numa terça-feira como essa, para ouvir uma palavra de confronto como essa, e sair por essas portas prostradas ainda. O que eu acredito é que Deus te trouxe para te trazer essa palavra, iluminar os seus olhos no entendimento, para que você comece a se posicionar, se colocar de pé pela sua família, se colocar de pé pela sua casa, se colocar de pé pela sua empresa, se colocar de pé pelo ministério que o Senhor te confiou, se colocar de pé pelos seus filhos, se colocar de pé por tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não aceite ficar prostrado, é tempo de se levantar, irmãos. Diga, tudo começa quando alguém se levanta. É porque Neemias vai sair de lá e vai vir para cá que uma reforma começa. É porque Davi entra no campo de batalha e vê um filisteu gritando e não se conforma, que Deus vai dar vitória para o seu povo. É porque Isaías não se conforma, que o Senhor vai mudar a linguagem que estava na sua boca, para que ele seja uma voz profética para o seu tempo. É porque Ezequiel não está conformado à beira do rio Quebar, que o Senhor vai abrir os céus para que ele contemple e ele possa ter esperança de um novo tempo. Eu quero dizer uma coisa para alguém que vai pegar essa palavra no alto: para cada dia de conformismo, você pode estar agendando mais um ano de procrastinação da virada da sua história, mas se Deus tocar o seu coração nessa noite, e você tomar a decisão de se posicionar e se levantar como Neemias, você também pode estar a 52 dias da maior restauração da sua vida. Eu creio nisso. Existem pessoas que são boas em denunciar o problema. Elas veem o problema, elas falam sobre o problema, mas elas não ficam de pé para resolver. E você pode ver, é gente de desgoverno, é gente que não tem mentalidade de governo, e que já está vivendo um relatório de mesmice. Diga, relatório de mesmice. Você conhece alguém assim? Mesmice. Já tem um ano a mesma coisa, 2 anos a mesma coisa. Tem gente que está vivendo vai tirar uma foto? Vai ver, capricha aí. Aleluia. Há 5 anos a mesma miséria. Como é que aguenta um negócio desse, irmão? Diante de um Deus tão grande, se conformar com a mesma coisa. Quando a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Então é nosso direito, bata no seu peito, diga, é meu direito. Se eu sou justo, que a minha vida brilhe como? Mais e mais. Eu não posso me conformar com a mesma coisa. Existe um novo nível me esperando. Isso aqui não é mensagem triunfalista, e isso aqui não é coach. Isso aqui é palavra de Deus. Existe um novo nível te esperando. Agora é só você tomar posse e se posicionar. Mentalidade de governo, se consagra. Mentalidade de governo, se posiciona. Terceiro,
Neemias capítulo 3, versículo 4, vamos ler aqui o texto, põe na tela. Neemias capítulo 3, versículo 4. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Ao lado deste, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baná, fez os reparos. Percebeu uma repetição no texto? Ao lado deste, ao lado deste, ao lado deste, ao lado deste. Diga: mentalidade de governo. Cada um faz a sua parte. Quem tem mentalidade de governo não fica esperando o outro fazer a sua parte. Está arriscado. Quem tem a mentalidade de governo até se antecipa para fazer, Moisés, a parte do outro que está mocegando. Porque a excelência, meu irmão, grita. A mentalidade de governo grita. É por isso que quem tem mentalidade de governo assume o seu papel e a sua autorresponsabilidade. Eu não vou esperar ninguém fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou botar a mão. E essa narrativa se repete ao longo do texto, ao lado deste, ao lado deste. Ou seja, a mentalidade de governo trabalha com cooperação. A Jerusalém não foi reconstruída em seus muros de uma forma totalmente uniforme, todo mundo ao mesmo tempo, mas estava todo mundo junto. Não é todo mundo na mesma intensidade, mas é todo mundo junto. É cada um do seu jeito, mas está todo mundo junto na mesma missão. Não é sobre uniformidade, é sobre unidade. Uniformidade é a tentativa de todo mundo ser igual. Reino de Deus não prega a necessidade de todo mundo ser uma réplica, cópia perfeita um dos outros, mas todo mundo está indo para o mesmo lugar. Nós temos o mesmo adversário, adoramos ao mesmo Deus, estamos debaixo da mesma missão, ou seja, nós caminhamos em unidade. Mentalidade de governo. Os muros não foram reconstruídos sozinhos. O livro de Neemias não é um livro sobre um herói. Tem o nome dele. Mas todo mundo sabe que ele não é o cara que fez tudo sozinho. Ele até tem a mente que organiza. Ele tem a mente que lidera. Ele tem a mente que estrutura. Mas de nada valeria todo esse talento sem cooperação. A obra de Deus é feita por aqueles que chegaram de manhã aqui para deixar todo esse ambiente preparado para hoje à noite, depois por aqueles que chegaram mais cedo, abriram a porta, viram se tudo estava no lugar, coloca envelope, liga telão, liga computador, liga instrumento, ensaia as músicas, vai preparando salinha, prepara uma mesa para aqueles que vieram do trabalho para tomar um café, e separa o louvor, e vem e faz. Os muros são levantados por todos. Sacode quem está do céu e diga assim: eu preciso de você, meu irmão. Não é reino de sanguessuga, é reino de governantes. Eu faço o meu, você faz o seu, ela faz o dela, ele faz o dele. A pergunta que não quer calar: quem é mais importante? Fala para mim. Como que eu iria pregar se alguém não ligasse esse som? Como que alguém iria assistir essa transmissão online se alguém não estivesse no computador ali, manipulando a mesa de corte? Se esses irmãos e irmãs não estivessem com as câmeras nas mãos, quem iria tocar? Quem iria cantar, meu irmão? Somos todos juntos fazendo a mesma coisa. Quem me ouve, diga amém. Anota isso aqui. Grandes restaurações acontecem quando as responsabilidades estão compartilhadas. E eu vou dar um conselho para vocês sobre mentalidade de governo. Quem tem mentalidade de governo é pontual, gente. Porque eu te falo um negócio, aqui não tem não. Que quem tem esse problema não veio hoje. Mas tem um povo ruim de horário aí, hein?
Tem. Tem. Quer ver uma coisa que eu não gosto? Olha, vamos colocar o cartaz do GCA 8 para a gente começar 8h30. Para mim é me chamar de babaca. Porque eu vou chegar 8 e vou ter que esperar 30 minutos porque alguém não chegou ainda e não tem um líder posicionado para começar na hora que disse que ia começar. Porque, meu filho, quando nós começamos a obra em São Gonçalo, não tinha essa tropa toda, essa multidão aqui não. Já fiz culto, já abri culto com 2 sentados no templo, no horário. Eu vou falar de mim, não sei se você está do lado do time que eu faço parte. Eu tenho dificuldade com gente que não é pontual. Quer segurar pior agora? Pode olhar. Gente de mentalidade escassa, pobre e pequena, não tem compromisso com horário. Porque eu lido com a galera de cima. E esse povo tem responsabilidade com horário. E se alguma coisa acontece, porque imprevistos acontecem, eles avisam: estou chegando, mas aconteceu isso, assim, 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 assado, mas eu vou chegar. Diga, mentalidade de governo. Está apertado demais? Se vocês quiserem, semana que vem eu venho falar que o mar se abriu, Miriam dançou, pegou o pandeiro. Eu vim falar sobre mentalidade de governo. O inimigo tenta nos fazer acreditar em 2 mentiras. Número 1, que a minha parte não importa. Todo mundo importa. Segunda mentira, que você sempre tem que fazer a parte dos outros. Você pode. Mas escute uma coisa. Eu falo isso de peito aberto, irmão, com transmissão. Para quem quiser ouvir, vai ficar gravado. E falo para a glória de Deus. Se uma pessoa não consegue congregar em paz aqui, tem dificuldade de congregar em outro lugar. E aí tem um problema. Porque aqui a gente tem que vir aqui terça-feira, domingo e GCA. Os músicos vêm, toca domingo de manhã e depois pode viver a vida. Só volta na terça. E tem gente que só aparece no dia da escala. Que só vem quando vem para tocar. Só vem quando vem para cantar. Só vem quando é... Tem gente na semana de servo que eu só vejo quando é a semana de servo. Aí quer ter mentalidade de governo. Aí quer viver o que o céu tem separado. Você acha que Deus é trouxa, meu irmão? Deus sabe quem é joio. Eu não separo o joio de trigo, não. Porque no texto não está dizendo para pastor separar joio de trigo. Quem separa é o anjo do Senhor. Mas Deus sabe quem é joio. Deus sabe quem é trigo. De vez em quando eu também sei. E finjo que não sei. E às vezes eu sou tão legal que trato joio como trigo. Isso não é problema meu. Você faz da sua vida o que você quer. Mas o que eu não vou negar são os princípios. E o princípio é claro, se você quer ter mentalidade de governo, você vai ter que fazer a sua parte. Escute, eu posso orar por você, mas o poder reside quando você se levanta em oração pela sua vida. Você pode ver, o culto acaba, não fica filinha de gente aqui querendo oração do mago. Porque tem lugar que eu vou, que o culto acaba, às vezes eu vou pregar em algum lugar, o culto acaba, pastor, o senhor pode orar por mim? Meu filho, eu já acabei de pregar. Não serviu de nada? A igreja orou, o pastor orou, o povo na segunda canção veio aqui e orou, e você quer mais uma oração depois que o culto acabou?
põe você a mão na sua cabeça e ora por você então agora. Ou você não tem autoridade profética para isso? Bata no seu peito e diga: eu sou profeta para a minha vida. É sobre isso, irmão. Isso é mentalidade de governo. Quarto, capítulo 3, versículo 10. Olha o texto. Ao seu lado, Gedaías, filho de Rumaf, fez os reparos em frente da sua casa. Diga, em frente da sua casa. Mentalidade de governo cuida da sua casa. Quem tem mentalidade de governo cuida da sua casa. Eu não sou pai do seu filho. Eu não sou pai da sua filha. A pastora Janaína, junto com o time, juntamente com o pastor Nilton e a pastora Kátia, eles não coordenam a Rede Future para serem pais dos seus filhos. Você, pai, tem que assumir rédea de pai. Você, mãe, precisa assumir rédea de mãe. Pastor assume função de pastor. Eu sei que houve um desequilíbrio no Brasil dentro da teologia da paternidade, por assim dizer. Que as pessoas até acham bonito chamar pastor de pai. Eu não curto. Eu tenho um pastor e chamo ele de pastor, que é bispo, inclusive. Mas eu não chamo o meu bispo de pai. Meu pai é meu pai, que eu nem sei quem é. Meu pastor é meu pastor. Porque quando a gente projeta na figura de uma liderança uma função que não compete a ela, nós já estamos agendando uma falência de expectativa. E eu tenho pastores que caminham comigo, que eu os tenho como filhos, mas eu não permito que eles me chamem de pais. Porque uma coisa sou eu me colocar como um pai espiritual e cuidar como um filho, mas eu não vou tomar o lugar dos pais. Quem me ouve, diga amém. Então esse texto diz que cada um cuidava da porção do muro que estava de frente à sua casa. Primeiro, é uma estratégia lógica, porque os caras não vão precisar fazer uma viagem, porque a cidade era grande, se eles moram de frente a essa porção do muro, é justo que eles reconstruam essa porção do muro. Mas existe uma estratégia de excelência aqui, é que quem cuida daquilo que está perto da sua casa tende a cuidar melhor. Eu falo isso com muito orgulho no meu peito, meu irmão. E nessa quinta-feira, a minha casa, mais uma vez, será sede de avivamento. Nessa quinta-feira, estaremos inaugurando mais um GCA, lá em Itaboraí, que está sendo liderado inicialmente pelo Thalisson, com a Manu, que estão ali, e está sendo co-liderado pelo meu filho Pipe, pela minha filha Yasmin, pelo meu genro e pela minha nora, que daqui a pouco vão estar liderando. Porque eu creio naquilo que eu prego, e eu encorajo aos meus da minha casa a fazerem a mesma coisa, porque eu sei o nível de bênção que é abrir a minha casa para que minha casa seja sede de avivamento. Eu sei que agora o glória a Deus vai sumir de vez. O que me espanta é que esses irmãos congregam aqui há menos de 2 anos. Já fizeram o TLG, já estão abrindo a casa para liderar. Até que o Senhor me deu. Olha para quem está do seu lado e diga assim: cuida da sua casa. Agora deixa eu botar uma palavra de equilíbrio nisso aqui. Hoje eu vim bem mestrão mesmo. Vou botar uma palavra de equilíbrio nisso aqui. Muita gente com essa desculpa do estou cuidando da minha casa, tem negociado o tempo da obra.
Eu estou cuidando da minha família. Calma aí. Que horas? De domingo de 10 a meio-dia, não dá para servir a obra porque está cuidando da família? Terça-feira, de 8 às 10, não dá para estar na igreja servindo, adorando, porque está cuidando da família? Não consegue se envolver com um pequeno grupo que está cuidando da família? Interessante, são esses que dizem que estão se ausentando do serviço para cuidar da família, que estão com a família mais estrambelhada. Porque quem está aqui está com a família firme. Quem está aqui está com a família amparada. Quem está aqui está vendo a família prosperar. Quem está aqui está vendo a família romper. Quem está aqui tem luta, mas no meio da luta está vendo as portas se abrindo, o céu se abrindo, a mão de Deus operando. Então, quando Neemias coloca cada líder para que eles restaurem os muros de frente para as suas casas, Neemias está dizendo assim, ó, cuida do que é seu, mas não abra mão do seu dever. Porque dá para cuidar da casa e cuidar da obra. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Claro que dá. Eu que diga. Quinto, mentalidade de governo. É entender que Deus usa pessoas de perfis diferentes. Olha Neemias capítulo 3, verso 8. Neemias 3, 8. Eu amo esse texto. Olha o que diz. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Haraías, um dos ourives. Diga comigo, ourives. E ao lado dele, Hananias, um dos perfumistas, e eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Quer dizer que Deus está usando ourives para levantar muro? Está usando perfumista para levantar muro? E até os sacerdotes estão arregaçando as mangas para levantar muro? Cada um no seu nível, cada um no seu tempo, cada um na sua capacidade, mas todo mundo está envolvido com a mesma causa. Vou falar uma coisa para você, Deus aceita quase tudo de nós, mas uma coisa que eu sei que Deus não aceita, são as nossas desculpas. Eu sou ourives. Tem alguma coisa de ouro? Não, miserável. Tem tijolo. Tem cimento. Tem pedra. Mas eu sou ourives. Pega na pedra. Pega no cimento. Mas eu sou perfumista. Pega na pá. Pega na enxada. Sabe por quê? Desceu. Porque quando os muros estiverem levantados, os ourives vão ser beneficiados também. Quando os muros estiverem erguidos, os perfumistas estarão na proteção do mesmo muro. Quando os muros estiverem restaurados e as portas no lugar, os sacerdotes também estarão guardados. Então, se eu também vou ter benefício da obra, é justo que eu me envolva com ela. E não fique só assistindo. Mas eu faço faculdade. Quem faz faculdade aqui, levanta a mão. Olha aí. Mas eu trabalho por plantão. Quem trabalha com plantão aqui, levanta a mão. Olha aí. Mas eu sou empreendedor. Quem empreende aqui, levanta a mão. Mas eu estou estudando para concurso. Tem alguém estudando para concurso? Quem levanta a mão? E aí, irmão? Qual é a treta agora? Ou será que esses que levantaram as mãos são um bando de vagabundos? Provei que não são. Estuda, trabalha, empreende, faz plantão, cuida de família, serve a obra e não morreu por causa disso. Agora, o que esse texto também me ensina é o seguinte: mentalidade de governo compreende diferenças. Eu não vou exigir que o ourives trabalhe como perfumista. Eu não vou exigir que o sacerdote trabalhe como ourives. Mas não é porque o sacerdote faz menos, por figura, que um pedreiro, que ele deixou de fazer. Bata no seu peito e diga assim: no meu tempo,
na minha capacidade, eu vou me envolver. Quem pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Os músicos podem subir. E eu termino com o último ponto. Mentalidade de governo tem que entender que nem todo mundo vai se envolver. Neemias capítulo 3, versículo 5. Olha aqui. Ao lado destes trabalharam os tecoitas. Ao lado destes trabalharam os tecoitas. Mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Eu tenho que entender que tem gente que não quer. Eu tenho que entender que tem gente que não vai. Eu tenho que entender que algumas pessoas estão conformadas em ser como estão e viver como vivem. E eu não posso sofrer por isso. Embora eu preciso confessar um pecado, que na minha personalidade hemorrágica pastoral, eu ainda sofro. Por que eu sofro? Porque me dói ver tanta gente com tanta capacidade, tanto potencial, com uma vida tão parada. Aliás, eu nem gosto da palavra potencial. Ah, fulano tem potencial. Isso é uma desgraça. Porque quando eu digo que fulano tem potencial, eu já impliquei no entendimento de dizer que é alguém que poderia fazer, mas não está fazendo. Poderia ser, mas não está sendo. Poderia ir, mas não está indo. Mas eu preciso aprender que se isso é uma escolha de cada um, tem que ficar tudo bem para mim. E essa palavra é para pastores, supervisores e líderes. Você vai ter que entender que tem gente que não vai. Eu não posso ter comigo síndrome de Messias. Eu não consigo mudar quem não quer mudar. Eu não consigo melhorar quem não quer melhorar. Essa palavra vai para pais também, que tem filhos que recebem um nível de informação, um nível de educação, um nível de instrução sociológica e espiritual, mas eles fazem as suas escolhas. E está tudo bem, pai. E está tudo bem, mãe. Porque pessoas fazem escolhas. Quem me ouve, diga amém. Então, se filhos fazem escolhas, se ovelhas fazem escolhas, se discípulos fazem escolhas, líderes fazem escolhas, e elas são equivocadas, o que eu tenho que ter como alguém que tem mente de governo? A paz interior de saber que o que eu podia legar, ensinar, transferir, discipular, eu fiz. É por isso que já de um bom tempo para cá, meu filho, eu coloco a minha cabeça no travesseiro em paz. Porque eu também já achei que eu seria capaz de mudar o mundo e mudar todas as pessoas. Porque se até na casa de um Jacó tem duas naturezas diferentes, desculpe, de um Isaac tem duas naturezas diferentes, comeu da mesma comida, beberam da mesma bebida, sentaram à mesma mesa, ouviram as mesmas histórias, mas tem um Esaú que faz escolhas, tem um Jacó que faz escolhas. E a minha mentalidade de governo eu tenho que entender, é direito deles. Então essa palavra vem libertar alguns de um sofrimento, é dizer para você que você não vai conseguir mudar. Gaste então essa energia contigo e gasta essa energia com quem quer. Porque irrita, sim ou não? Irrita ou não irrita? Irrita saber que tem gente que já poderia estar anos-luz, mas escolheu estar parado. E esse texto é lindo. E eu terminei.
Você não vai ver Neemias batendo boca com quem não quer. Procura o versículo. E então Neemias se irritou com os que não foram. E então Neemias se indispôs. A atenção de Neemias é para quem está em cima do andaime. A atenção de Neemias é para quem está com a pá na mão, com a espada na outra. A atenção de Neemias é para quem subiu e está disposto a não descer até que a obra acabe. É por isso que haverão pessoas na sua vida que merecerão níveis de atenção, níveis de consideração e níveis de honra. Mas você não está pronto para essa conversa, eu acho. Vou repetir. Pega quem quiser. Existem pessoas que estarão no seu ecossistema de relacionamento, mas algumas terão um nível de honra, outras terão um nível de consideração, outras terão um nível de atenção que as demais não receberão. Pastor, como eu faço esse elenco? É quem caminha contigo na mesma visão, é quem caminha contigo na mesma missão, é quem caminha contigo no mesmo propósito. Os demais, pastor, não tem amor? Não, amor é para todo mundo. Diga amor de Cristo para todos. Consideração aos considerados. Ah, pastor, não gostei do discurso. Reclama com quem inventou ele. Já ouviu falar no tal de Jesus? É com ele. Porque ele soube colocar na prateleira cada pessoa. E quem estava disposto a seguir na mesma missão com ele, tinha um nível de atenção, tinha um nível de consideração, tinha um nível de honra. E os demais, só o amor. A gente sofre porque a gente quer, gente. A gente sofre porque a gente está querendo tirar do deserto quem Deus colocou no deserto. A gente sofre porque a gente está querendo aliviar a dor de quem nem se alivia. Mesmo em um momento de reconstrução, alguns escolheram não participar. Mesmo que aqueles muros e portas seriam para o benefício de todos do lado de dentro da cidade, mas tem gente que vai usufruir, mas não participa. Num culto como esse não é diferente. Por isso que eu deixei a oferta para o final. Falei com a pastora Jana hoje, cedinho, quando ela me chamou. Falei, vai ficar para o final, porque o meu último ponto da mensagem toca a oferta. Aqui o Rodolfo, velho de guerra de igreja. Estevão, velho de guerra de igreja. Tiaguinho, velho de guerra de igreja. Num culto como esse, tem os que colocam a mão para reconstruir, e tem aqueles que vêm e usufruem a reconstrução que outros fizeram. Mas como eu falei, eu não sei separar quem é quem, mas Deus separa. Eu não vou colocar ninguém na prateleira A nem prateleira B, mas Deus coloca. Quer ver como coloca? Põe na tela aí, para a gente fechar. Malaquias capítulo 3, versículo 18. A igreja vai ler no 3. 1, 2, 3, vai. Quem vai ver a diferença? Quem vai ver a diferença? Sacode que está do lado e diga assim, ó, está escrito que nós vamos ver a diferença de quem serve e quem não serve. Não é do nada que alguém dá certo.
Para você foi do nada, porque você só viu a colheita. Não é do nada que alguém rompe, meu filho. Para você foi do nada, para você foi de repente, porque você só viu o cesto cheio de trigo. Não é do nada que Deus aponta o dedo para alguém. Como esses dias a própria Gleice contou um testemunho para mim: pastor, aconteceu um negócio lá que... Não é do nada não, meu irmão. É Deus cumprindo o que Ele disse. Eu vou fazer distinção, eu vou fazer diferença. É por isso que não compete a mim tentar separar joio de trigo. Eu separo quem está na minha atmosfera de relacionamento e categorizo honra, consideração, reconhecimento, acesso, atenção, amor para todos. Agora, quando o céu faz separação, filho, eu não me meto. Ele diz: eu vou distinguir. E sabe o que é interessante? É que esse texto aqui, ele está dentro de um contexto de contribuição. Neemias diz que ourives ajudou na construção, perfumista ajudou na construção, sacerdote também ajuda na construção. Neemias, que era copeiro do rei, está metendo a mão na massa. Mas enquanto tem gente que mete a mão na massa, tem gente que cruza o braço. E posso falar? Tá tudo bem, irmão. Agora fica tranquilo. Para você que está metendo a mão na massa, eu amo dizer essa frase: o tempo é nosso amigo. Para você que no secreto está fazendo, relaxa, o céu ainda é justo. Você está achando que o céu é igual ao STF, meu irmão? Que tem conversas apagadas de WhatsApp, tramóia por baixo da cortina e do tapete? Não. Aquele que tem olhos como chama de fogo, contempla as nossas obras, Ele te vê quando ninguém viu, Ele te acode quando ninguém te acudiu, Ele te ampara quando ninguém te ampara. É por isso que não é de repente que alguém experimenta um acesso, uma honra, um favor, um socorro, uma provisão, uma porta aberta. Não, meu irmão. É porque tem muito tempo de semeadura no oculto, é porque tem muito tempo de joelho na madrugada, de porta fechada. É Bíblia com páginas manchadas de lágrima, é catarro, é Bíblia manchada de café, com manteiga do biscoito que caiu, é o tapete que está desarrumado, porque você se rola da cama e vai para o chão, coloca o louvor no fone, vê a janela amanhecendo na presença de Deus. Fica tranquilo, meu filho, fica tranquila, minha filha, porque é impossível Deus escarnecer. Está escrito: tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá, certamente colherá. Não tem demônio, não tem anjo, não tem pastor, não tem bispo, não tem marido, não tem esposa, não tem presidente, não tem congresso nacional. O que é seu, vou pegar, hein? O que é seu, o céu vai fazer brotar na sua vida. O que é seu, o céu vai fazer brotar na sua casa. O que é seu, o céu vai fazer brotar na sua família. O que é seu, os seus filhos vão colher, os filhos dos seus filhos vão colher. E aqueles que caminham debaixo da sua cobertura vão desfrutar dessa bondade, porque vai transbordar da sua vida para aqueles que estão do seu lado. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu sei que favor vivo não é porque eu sou bom. Eu sei que favores que eu vivo, vejo Priscila vivendo, vejo meus filhos vivendo, e vejo alguns que eu não vou citar o nome aqui vivendo.
Mas eu sei da semeadura também. Eu sei, irmãos. Eu sei. Então, se você não guardou muita coisa desse culto hoje, guarda isso aqui. Não é sobre quantos tijolos você coloca no muro. Já estive lá 2 vezes. Se Deus permitir, volta em maio agora. Se em nome de Jesus essa guerra acabar. Né, chefe? Né, mano? Então eu sei que o muro, ele não é linear. Estevinho também. Tinha muro que era mais alto num lugar, mais baixo no outro, mais largo em alguns. E de repente, de frente para sua casa é mais alto. Cuida do que é seu. De frente da casa dele é mais largo, é mais laboroso, é mais pesado, mas cuida do que é seu. Para fechar a tampa, me ajuda a falar com esse irmão que está na sala e diga assim, ó, cuida daquilo que Deus colocou na sua frente. Receba essa palavra da parte do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, dando a Ele um forte aplauso nessa hora. Nós vamos ofertar e vamos adorar. E você decide se você vai assistir quem constrói ou você vai construir. Porque o que o seu irmão está semeando, quem colhe é ele. Está aqui pastor Max e pastora Francine, que eu posso falar deles, que convivo na intimidade com eles, como convivo na intimidade com o Romulo Iglesias, e eu sei, dou testemunho deles. A Francine sabe que o que ela semeia, o Max não colhe. Colhe como casamento. Mas existem honras que Deus dá a ela, existem honras que Deus dá ao Max, existe honra que Deus dá ao Romulo, da Gleice. Mas eu posso testemunhar, e me reporta esses 2 casais novamente, que houveram tempos de crises financeiras e nunca vi esses irmãos de cara fechada no culto. De desafios amargos. Mas se você olhasse para cadeiras onde eles costumam sentar, eles estavam ali, chorando, mas no lugar, sangrando, mas no lugar. Não deu para ofertar 20, ofertou 10. Não deu para ofertar 10, ofertou 5. Não deu para ofertar 5, ofertou 2. Não deu para 2, botou uma moeda de 1. Mas eu posso dizer deles, porque já ouvi da boca deles e sou testemunha, nunca se ausentaram de um ambiente como esse, sem apresentar alguma coisa. Eu não estou dizendo isso para você ofertar, não. Porque, como eu disse, eu não posso mudar as suas escolhas. Eu só posso te instruir. Tem um envelope perto de você? Tem um QR Code que vai vir para a tela? Tem QR Code na tela da transmissão? Tem QR Code no envelope? A minha eu já preparei lá em casa, que eu já sabia do que eu precisava me manifestar hoje. Eu trouxe uma do Leandro, CPF, e eu trouxe uma do Leandro, CNPJ. Vamos ficar de pé? Você vai adorar, minha filha? Vem pra cá. Eu vou orar, aí você canta, tá bom? Pai, muito obrigado porque nessa noite a tua palavra veio como um martelo, é verdade, mas é para curar. Nós não seremos uma Jerusalém em escombros, e o confronto vai colocar alguns de pé, outros posicionados, outros em movimento. Todos aqueles que foram alcançados por essa palavra estão debaixo do mesmo decreto. Viveremos uma reconstrução
plena de muros e portas, acessos, honras, lugares novos. Meu Deus, em nome de Jesus, a semente que trazemos nessa hora é para glorificar o seu nome e pedir que o Senhor venha se manifestar debaixo da unção do que foi liberado. Distingue, ó Deus. Eu nem preciso te pedir, porque já está escrito: os que te servem, os que não te servem, aqueles que escolheram fazer a diferença, vão colher o fruto dessa escolha. Seja conosco, ó Pai. Abençoa os ofertantes e dizimistas da sua casa, em nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar. Casa, nesse próximo domingo estaremos recebendo o pastor Bruno Almeida, que está aqui conosco, trazendo uma poderosa palavra de Deus. Nesse domingo estarei servindo uma igreja lá em Duque de Caxias pela manhã. Normalmente eu não aceitaria esse convite. Só que o pastor que me convidou, o pastor Manuel de Matos, foi um homem que Deus usou lá na São Miguel para nós. Quando eu estava com a missão de fazer o camarote da igreja lá, a galeria, e a gente tinha ali orçamentos, naquela época, 2016, 180 mil reais, 200 mil reais. O pastor Manuel veio e falou assim: cara, com 100 mil eu faço esse camarote para você. A gente nem tinha esse valor, mas começamos. Ele nos ajudou, dando toda a consultoria, mão de obra, e foi possível a gente fazer o camarote. E a gente já emendou, forrou toda a igreja de cartonado, e foi aquela bênção toda. E aí o pastor Manuel me chamou para eu estar nesse domingo ministrando para um grupo de liderança dele, 9h30 da manhã lá em Duque de Caxias. E eu não teria como dizer não a um príncipe que há um tempo atrás se serviu de nos abençoar, e agora eu estou retribuindo essa bênção através desse convite que ele fez. Essa é a razão da minha ausência no próximo domingo e o do porquê do pastor Bruno estar conosco aqui nesse próximo domingo, tá bom? Estenda suas mãos para frente. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu volto para casa com a sensação de dever cumprido. A carta foi entregue. O remetente, que é o Senhor no seu alto e sublime trono, pode se dar, Senhor, por satisfeito, porque da maneira que o Senhor me entregou, eu repassei.
e os destinatários leram a carta. Agora, Senhor, ajuda-nos, a cada um de nós, a caminharmos debaixo dessa mentalidade de governo, a caminharmos debaixo dessa transformação. Ajuda-nos, Senhor, como Paulo diz, a passarmos por essa metamorfose e assim, Senhor, cumprir o desejo do seu coração para nós. Fato é, Senhor, que não haverá brecha nos muros das famílias, das casas, os propósitos, os sonhos. Ajuda-nos a ser firme em todas as decisões que foram tomadas mediante a sua palavra nessa noite. E nos dá durante essa semana um sinal do seu favor sobre cada um de nós. Ao voltarmos para os nossos lares, guarda-nos, livra-nos de todo mal, oculta-nos, ó Deus, ao olhar do homem mau e perverso, livra-nos de incidentes e acidentes, e nos dê uma noite de paz e prosperidade, e uma quarta-feira e um restante de semana repleto de favor e céus abertos, e que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre sua vida, casa e família, hoje e sempre. Toda a igreja diga amém. Beijo no seu coração. Até domingo, Deus abençoe. Alguém deixou uma aliança, caiu aqui, ó.